E vamos para mais um capítulo. Artêmio bravo pega Franco lendo o diário de Ana Gregória. Artêmio diz que é o ser mais cruel do que o final da própria história de Ana Gregória. Artêmio pergunta a Franco se ele descobriu que ele é o bastardo da história. Adriano fica exaltado ao descobrir que a Aurora não quer recebê-lo. Artêmio fala para Franco do seu imenso ódio pela família Elizalde. Franco diz que Gonçalo desconhece a sua existência e que ele não pode ser culpado pelo que aconteceu. Artêmio diz que os filhos herdam os pecados dos pais. Franco pergunta por Soledade que conhecia o segredo de Artêmio e ele diz que ela está morta. Artêmio diz que Liliana só sairá da sua casa morta. E como Franco preza pela segurança de Liliana, ele guardará o seu segredo. Adriano conta para Bárbara que a Aurora não quis recebê-lo e não quer saber nada da família Elizalde. Bárbara se desespera e oferece o que Adriano quiser em troca de levar a Aurora para ela. Gonçalo muda de ideia e decide deixar 60% da sua fortuna para Bárbara e 40% para o seu neto. Gonçalo conta para Aníbal que deixará 40% da sua fortuna para o seu filho. Bárbara ameaça Franco a guardar o segredo de Artêmio, até conseguir destruí-lo. Ou quem pagará as consequências será Fernanda e Liliana. Gonçalo conta para Bárbara que deixará 40% dos seus bens para o seu neto. Bárbara fica chateada e finge não se importar e diz que ele poderia deixar os 100%. Aníbal conta para Priscila que Gonçalo deixou 40% dos seus bens para o seu filho, com a condição de que, se eles se separarem, os 40% passará para o nome de Bárbara. Fernanda pergunta para Franco se ele poderia pegar o diário de Ana Gregória, e ele diz que é muito arriscado. Franco se preocupa por Bárbara desconfiar que ele esteja passando informações para Fernanda e isso possa atrapalhar o resgate de Liliana. Fernanda tem uma ideia de fazer com que Bárbara confie novamente cegamente em Franco. Sem avisar a Franco, Fernanda se joga nos braços dele e o beija para que Bárbara os flagre. Tudo para que Bárbara pense que seus encontros são de interesse romântico e não para passar informações. Bárbara acha conveniente que Fernanda se apaixone por Franco. Fernanda pede para Franco dizer a Bárbara que com o fim do casamento ela está frágil e se jogou nos braços dele. Franco se preocupa com o que as pessoas poderiam pensar de Fernanda, mas ela diz que não se importa. Fernanda confessa para Franco que realmente sente algo por ele, mas que se sente desconfortável por ele estar noivo de Érica e ter ficado com Gardênia, e ter que fingir ter um romance com ele só para salvar a vida da sua irmã Liliana. Franco diz que ama Fernanda. Ela pergunta se mesmo assim ele ainda vai casar com Érica. Franco diz que sim porque deu sua palavra para Érica. Fernanda fica furiosa por ele estar enganando Érica. Porém, Franco diz que Érica sabe de toda a verdade, que ele não a ama e está apaixonada por outra mulher, só que ela não sabe que esta mulher é Fernanda. Aníbal chega num acordo com Priscila para que seu filho possa herdar os bens de Gonçalo. Porém, Priscila exige que o filho será apenas seu e se Aníbal fizer algo, ela promete que vai deixá-lo na miséria. Florzinha conta para Fernanda que Gardênia é que beijou Franco. Bárbara diz que não está convencida do romance de Franco com Fernanda. Ela pede uma prova de confiança para Franco. Bárbara propõe para Franco pedir para Fernanda convencer Gonçalo a transferir os bens para ela mesmo antes do filho de Aníbal nascer. Fernanda fica revoltada a descobrir que seu pai deixará 60% da sua fortuna para Bárbara e diz para Gonçalo que Bárbara é uma falsa. Gonçalo fica revoltado com a postura de Fernanda e diz que está convencido de que fez a escolha certa. Fernanda se demite e decide sair da Lactos. Aníbal pede para Adriano dar um fim em Vladimir. Franco conta para Fernanda que fingir um romance não foi suficiente para ganhar a confiança de Bárbara. Franco conta para Fernanda que Bárbara pediu uma prova de confiança, que seria convencê-la a pressionar o seu pai Gonçalo a transferir os bens para o nome de Bárbara antes do filho de Aníbal nascer. Fernanda diz que isso seria impossível. Uma das amigas de Érica acaba vendo Fernanda e Franco num restaurante. Suspeitando de um encontro romântico, ela decide ligar para Érica para saber se ela sabe onde Franco está. Érica liga para Franco e ele mente dizendo que está em uma reunião de negócios. Érica liga para sua amiga e diz que Franco não pode recebê-la porque está em uma reunião de negócios.
A amiga de Érica tira uma foto de Fernanda e Franco, decidida a contar para Érica que seu noivo e sua melhor amiga têm um romance. Convencida por Franco, Fernanda pede perdão a Gonçalo, diz estar arrependida e volta a trabalhar na empresa. Seguindo à risca o plano de Franco, Fernanda diz para Gonçalo que não se importa que ele passe 60% da sua fortuna para o nome de Bárbara. O primo de Adriano vai até o convento mentindo em nome de Santiago com a intenção de sequestrar a Aurora. Gonçalo insiste para Fernanda que ela conte para a Bárbara a decisão que ela tomou. Fernanda conta para a Bárbara que aceita que o seu pai passe 60% dos seus bens para o nome dela. Gonçalo fica todo empolgado e Fernanda complementa dizendo que não precisaria esperar até o nascimento do filho de Aníbal. Bárbara pede para Fernanda falar com Camilo para que ele aceite que a herança do seu pai seja transferida para o nome dela. Fernanda diz que assim que Liliana voltar para casa, deseja que Bárbara suma da vida da sua família. Bárbara provoca Fernanda dizendo que ela quer mostrar suas garras. Fernanda diz que mudou a partir do momento que descobriu que a sua madrasta estava enganando seu pai com o seu marido. Com a mentira de que Santiago tinha enviado uma carta para Aurora e que ele tinha esquecido no carro, Jacó consegue tirar a Aurora do convento e sequestrá-la. A Aurora fica surpresa ao se deparar com Adriano. Ele pergunta para ela se foi Bárbara que a expulsou da fazenda. Adriano conta para a Aurora que foi Bárbara que pediu para que a retirasse do convento. A Aurora conta para Adriano que não pode sair do convento porque está grávida e Bárbara sabia. A amiga de Érica liga para marcar um encontro com a desculpa de organizar uma despedida de solteiro. Mas o verdadeiro motivo é que ela quer mostrar a foto de Fernanda e Eduardo para que Érica descubra a traição do seu noivo com Fernanda. Adriano liberta a Aurora e põe uma condição, de que ela descubra o motivo pelo qual Bárbara está interessada nela e conte para ele. A Aurora mente para a Madre Superiora e omite o seu sequestro. Depois de acertar os detalhes da sua festa, Vênus se despede de Camilo dando um beijo para causar ciúmes em Steve. Steve fica furioso e conta para Vênus todas as atrocidades que Camilo já cometeu e que ele também maltrata as mulheres. Adriano mente para Bárbara e diz que não conseguiu tirar a Aurora do convento. Com medo que seu casamento seja cancelado, Érica pede ajuda a Steve para conseguir a segunda via da certidão de batismo de Franco. Aníbal flagra Vladimir e Priscila juntos no carro. Vladimir conta para Priscila que não confia em Aníbal e teme que ele o separe do seu filho. Vladimir diz que seria fácil provar sua paternidade fazendo um teste de DNA e entraria com um processo contra Aníbal para poder exercer os seus direitos de pai, e Priscila fica preocupada. Ao ir ao Colégio das Freiras, a pedido de Fernanda, Florzinha se assusta ao se deparar com Bárbara. Florzinha conta para Fernanda que não conseguiu ir até o Colégio das Freiras porque encontrou com Bárbara na porta, mas que ela não a viu. Bárbara pede para tocar a barriga de Aurora e sentir o seu bebê. A Aurora pergunta para Bárbara por que ela mandou que a tirassem do Colégio das Freiras. Bárbara diz que tinha medo que a Aurora a rejeitasse depois de tudo que ela fez. Bárbara pergunta para a Aurora se ela a odeia. Ela diz que não. Bárbara mente dizendo que o motivo do seu arrependimento é que descobriu que a culpa foi toda de Camilo e que ela foi injusta a expulsá-la e gostaria de reparar todo o mal que eles a fizeram. A Aurora pergunta se Santiago já sabe de tudo. Bárbara diz que sim, mas que isso é algo que ele não pode perdoar. Priscila conta para Aníbal a conversa que teve com Vladimir de que ele pretende abrir um processo para provar sua paternidade. Aníbal decide então antecipar os seus planos. A Aurora mente para Bárbara e pede um tempo para pensar se vai embora com ela. Bárbara diz que não tem pressa. Camilo fica furioso com Fernanda ao descobrir que seu pai deixará 60% dos seus bens para Bárbara. Fernanda chama Franco e os dois tentam convencer Camilo a não se opor à transferência dos bens para Bárbara. E até o próximo capítulo.